Olá pessoal, bom dia. Eu quero falar com você logo muito cedo, nesse primeiro momento da manhã. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu considero importante, quero chamar a sua atenção para aquilo que vamos estar falando. Quero comentar um pouquinho sobre a política municipal aqui na cidade de Esperantinópolis. E naturalmente a minha fala aqui para a política municipal na cidade onde moro, acaba sendo também uma orientação para a política municipal de modo geral. Mas logo no princípio desse vídeo eu gostaria de falar de algumas polêmicas que já tem na cidade, que de alguma forma tentam envolver o meu nome, e eu quero também trazer para você uma palavra bastante elucidativa. Antes de tudo, eu quero começar lendo uma passagem das Escrituras. Isso é o que norteia a minha vida e também o meu posicionamento. O texto diz: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e terá o louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o bem, mas se você fizer o mal, não tenha... Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Eu quero chamar a sua atenção nos próximos instantes para a gente comentar um pouco sobre esse texto que nós temos aqui diante de nós, certo? Nesses dias, dar uns ajustes aqui, nesses dias nós estamos vendo muitas pessoas falando sobre a situação que nós estamos vivendo no momento, né? Falando sobre as questões político-partidárias na cidade, na região, e de uma forma ou de outra essas pessoas acabam envolvendo o nosso nome dentro da disputa. Entendemos porque algumas elas querem naturalmente crescer, e a forma do crescimento que elas entendem que tem é envolvendo o nome de pessoas que têm influência. Dentre muitas coisas que a gente pode destacar, eu quero começar falando da autoridade. O que é autoridade e qual o conceito de autoridade? Quando falamos de autoridade, especialmente de acordo com o texto que nós temos aqui em mão, que acabamos de fazer a leitura, a autoridade aqui é alguém que não é uma pessoa, melhor dizendo, que foi constituída como o prefeito, como o juiz ou quem quer que seja. É o cargo, a função a ser exercida. Essa é a autoridade. Essa autoridade, ou esse posto de autoridade, ele é ocupado de pessoas por pessoas. Esse ano nós vamos escolher uma autoridade para o nosso município, uma autoridade maior. E depois vamos também, nesse mesmo ato, escolher outras autoridades menores que vão estar representando parcelas da população. A autoridade maior, no termo do legislativo municipal, é o prefeito, e as menores, os vereadores, certo? E os vereadores ficam representando os setores da sociedade ali no Palácio Municipal, e tendo eles a responsabilidade de estar fiscalizando o prefeito, bem como várias obras que são realizadas no município. Em suma, basicamente isso. Há algumas coisas que as pessoas ainda não entenderam é quando um político chega no poder. Pensam alguns e dizem alguns que essas pessoas estão ali porque Deus colocou aquelas pessoas naquele lugar. E isso não é verdade, isso não é realidade.
O único momento na história que Deus levantou pessoas para ocupar foi a nação de Israel. Nos primeiros momentos, Deus era quem levantava. Mas ainda assim, as pessoas que Deus levantava não eram de acordo, algumas delas não eram de acordo com a sua vontade. Às vezes era atendendo o anseio do povo, porque o povo que não sabia escolher estava pedindo, e Deus fazia para que mais tarde ele pudesse trazer uma lição para o povo. Nos nossos dias e nas nações vizinhas que haviam em Israel, havia de regra, quem elegeu o povo ou quem elegeu o prefeito era o povo, quem elegeu o rei era o povo. Aliás, ele não tinha prefeito, era só o rei. Então, quem elegeu o monarca ali era o povo. Na mesma forma como você entende que hoje ainda acontece. Era voto de cabresto, era na pressão, era isso, aquilo, outro, mas enfim, as nações vizinhas eram assim. E excepcionalmente Deus levantava um outro quando queria realizar alguma coisa. Aí ele, que é Senhor sobre tudo e que é soberano, fazia isso. Nos nossos dias, continua sendo Deus aquele que pode intervir em tudo, mas quanto os céus são os céus do Senhor, e a terra ele deu aos filhos dos homens. As escolhas municipais, estaduais e nacional são escolha dos homens. Hoje somos nós quem colocamos. Tem até o ditado: o povo bota, o povo tira, o povo reelege e por aí vai. Ou seja, hoje o que nós temos, nas estruturas que temos, tudo isso somos nós quem estamos realizando. Há algumas pessoas, quando vão orar, e eu tenho visto alguns áudios de pessoas orando pelo candidato da sua preferência, e ele já ora pedindo para Deus eleger, e já ora condenando o outro candidato, dizendo que Deus não pode levantar aquele ali, porque ele tem isso, tem aquilo outro. As paixões. No entanto, quando a gente for orar, nós temos que entender que na oração é para ser feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. A vontade dele deve prevalecer na oração. No entanto, eu vou logo adiantar para você que Deus deu para nós a responsabilidade de estar dirigindo. Deus deu para nós a responsabilidade de estar escolhendo os nossos representantes. Então veja, as autoridades ou os postos de autoridade foi Deus quem constituiu. As pessoas que estão ocupando esses postos de autoridade somos nós quem estamos colocando, e a responsabilidade é nossa. De uma forma mais clara, Deus criou a ordem, Deus criou as estruturas, e nós estamos hoje na responsabilidade de preencher. Quando eu digo nós, as populações, os povos é que tem a responsabilidade. Os céus são os céus do Senhor, não esqueçam disso. A terra ele deu aos filhos dos homens. Nós somos os filhos dos homens e somos nós os responsáveis pelas ordens e as desordens que estão acontecendo no mundo. E é exatamente por isso que mais tarde Deus nos trará a juízo. Então eu quero começar com essa palavra. A segunda questão que eu quero trazer é quanto o meu envolvimento pessoal com a política municipal na cidade onde moro, cidade de Esperantinópolis. Qual é o meu envolvimento partidário? Qual é o meu envolvimento, político? O meu envolvimento político existe? Existe. Ele é pedagógico. O que é um envolvimento pedagógico? É instruir, é ensinar, é orientar as pessoas não para votar no candidato A, no candidato B, no candidato C. Começou a disputa aqui na nossa cidade, eram 4. A justiça impugnou uma campanha, então essa outra chapa se dissolveu e ficaram apenas 3 candidaturas. Qual é a minha orientação e qual tem sido? A última vez que eu estive com a igreja e eu orientei os irmãos sobre essa questão da eleição municipal, eu disse para ele algumas coisas que são importantes. A primeira é que um irmão que se intriga com outro irmão por causa de uma opção política municipal, ele demonstrou que Cristo na vida dele é menos influente e menos importante do que o seu candidato à política municipal. E essa pessoa vergonhosamente não estaria representando nem a Cristo e nem o Evangelho. Porque se por uma paixão de 45 dias, que é o pleito, a disputa eleitoral municipal, a pessoa consegue desfazer uma amizade, uma irmandade que ele tem com o outro, que segundo ele foi unido por Cristo,
e já tem anos que estão andando com o Senhor, e ele troca o amor do seu irmão, ele troca o respeito do seu irmão por causa de uma opção política de 45 dias, porque não vai durar mais do que isso, aquela paixão nociva, aquela paixão doentia. Ela não vai durar mais do que isso, porque logo logo vem as decepções, que é comum em todos os anos, não importa quem seja eleito. A outra coisa que eu falei é que, como pastor, quem eu recomendo as pessoas votarem? Eu recomendo as pessoas votarem nos 3 candidatos a prefeito que estão legalmente prontos para receber votos. Então essas são as 3 pessoas que eu indico para que seja votado. Os 3 candidatos que estão disputando a política municipal. Aí surge uma coisa necessária para que a gente reforce. Eu direciono especificamente para quem as pessoas devem votar? Nunca. Eu direciono indiretamente para quem as pessoas têm que votar? Também não. O que eu faço é orientar no sentido seguinte: faça sempre a melhor escolha, não se envolva com corrupção, entre honrando Cristo, permaneça honrando Cristo, termine a campanha política honrando Cristo. Porque a nossa função é lembrar que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória. A ele o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recentemente, alguém me procurou e me perguntou se eu tinha orientado um vice-candidato de uma chapa que foi impugnada pela Justiça para apoiar um candidato específico. Segundo o que me foi relatado, disseram que ele disse assim: rapaz, eu fui orientado pelo pastor para votar ou para apoiar o fulano de tal dos Anzóis. Então eu quero dizer para você, primeiro, que eu não sou o pastor desta pessoa que disse que foi orientada pelo seu pastor para apoiar o político fulano de tal dos Anzóis, um político específico. Não fui o seu pastor. E se fosse o seu pastor, não teria orientado a votar especificamente ou apoiar especificamente esse, aquele ou aquele outro candidato, que são os 3. Não teria orientado. Nesse aspecto, não. As orientações, elas são pedagógicas, como eu disse, são princípios da fé cristã, dos valores judaico-cristãos que temos, que precisam ser seguidos à risca. A outra coisa importante é que dos membros da igreja que pastoreio e que estão hoje na disputa eleitoral, não há necessidade de que eu sente pessoalmente com nenhum deles para dizer em quem eles devem votar, porque eles passaram a vida toda que estão comigo sendo instruídos sobre os princípios do Evangelho. E a única coisa que eles precisam fazer agora é pegar os princípios do Evangelho e colocar à frente das suas escolhas. Nada mais e nada menos do que isso. É a nossa orientação. Portanto, a chapa que se dissolveu e o vice procurou uma pessoa para apoiar, ele foi. Segundo a pessoa que conversou, disse que conversou com ele, disse que ele foi orientado pelo pastor a ir para lá. Então, eu não sou o pastor dele, ele não é crente da igreja que eu pastoreio, ele então não recebeu essa orientação da minha parte. Na minha residência, em se tratando de quais os políticos que eu recebi ou quais os políticos que eu irei receber. Aqui eu já recebi o político e o vice, o candidato a prefeito e o candidato a vice da chapa que foi impugnada. Eles vieram à minha residência algumas vezes, tivemos algumas conversas a nível pastoral. A parte disso, tivemos conversas rápidas com hoje um dos candidatos que ainda estão na disputa. Nós tivemos um contato aqui, não é dos mais que estão contados aí como os mais votados, como aqueles que arrastam a multidão maior, é o que tem, também está à disposição do voto público, mas não tem uma multidão que o segue para onde quer que eles vão. Esses também já tiveram conversando comigo, uma conversa de apresentação antes ainda de serem candidatos. Nós sentamos no meu gabinete, oramos juntos e dei as orientações que eu achei que eram necessárias e importantes. Os 2 candidatos das chapas maiores e que arrastam a multidão, nenhum dos 2, até agora, até o presente momento, me procurou para que a gente conversasse. E como eu disse para todos os outros candidatos, e também tenho dito para a minha igreja,
A minha casa está de portas abertas para receber todos eles. Se quiserem, podem vir aqui para a gente tomar um café junto. Faço questão de preparar a mesa e deixar o café no jeito para receber todos os 3 que ainda estão na disputa. A mesa para os 3 vai ser igual, na mesma quantidade que haverá para um, haverá para outro, a mesma qualidade que vai ser servido um, serão servidos todos os outros, e o diálogo que teremos no mesmo estilo, da mesma forma será para todos. Porque a ideia é que, como ministro de Deus, como homem de Deus nessa cidade que tem a responsabilidade de levar a causa do Evangelho adiante, eu tenho que os abençoar e tenho que fazer aquilo que as Escrituras me ordenam a fazer. Então, esse é o outro passo. Todo candidato está convidado para vir à minha casa. Uma coisa tem que acontecer: me informar antecipadamente para que a gente possa receber. Também não quero que ninguém traga nada quando vier para um café aqui na minha residência. Eu não quero que traga nada. Porque eu não quero que entre nada de ninguém aqui dentro de casa para depois não virar comentário. Tudo será feito por mim, tirado do meu bolso para receber todos eles. E a mesma coisa é válida para os candidatos a vereadores. Todos eles serão bem recebidos. Como pastor, eu não tenho nem situação e nem oposição. Eu tenho um pleito político que está acontecendo e que estou esperando o resultado. Quem é o meu prefeito? O meu prefeito é o que está hoje no poder. Quem será o meu prefeito? O que vencer as eleições agora. Qualquer dos 3 que vencer as eleições agora será o meu prefeito. Vai receber as minhas orações, vai receber o meu suporte espiritual e, quando necessário, receberão as críticas também, porque até aqui eu tenho feito críticas à administração municipal, tenho feito críticas a todos aqueles que se opõem ao Evangelho de Cristo, tenho feito críticas a toda e qualquer pessoa que defende uma agenda que, no final das contas, prejudicam o Evangelho. Tenho dito isso com muita clareza. E essa será a minha relação com todos aqueles que vão estar fazendo o pleito desta disputa para este ano. Uma coisa que é importante que eu diga para todos vocês que estão aí, que a cada um nós devemos dar aquilo que é devido, a quem honra, honra. Então as pessoas precisam ser honradas, as pessoas precisam serem respeitadas, as pessoas precisam ser amadas. Nesse período de campanha eleitoral, o crente não pode esquecer que ele tem uma cabeça e a sua cabeça é Cristo. E Cristo não pode ser trocado por ninguém. Cristo deve continuar sendo a nossa direção. Ainda ontem, numa palavra de oração, eu orava a Deus para que os irmãos, os evangélicos que estão no meio dessa disputa política, eles pudessem fazer o que eles entendem que devem fazer ali, mas que todas as pessoas que tivessem à volta deles pudessem perceber e ver a diferença da vida deles ali, no meio daquela turma, de modo que, quando eles chegassem naquele lugar, quando eles saíssem dessa campanha, ficasse muito claro para todas as pessoas que eles temem a Deus, que eles nada fizeram sem levar em consideração a necessidade de temer a Deus, de obedecer ao Senhor, de andar na sua presença, de praticar a sua vontade, de fazer o que é bom e o que é justo aos seus olhos. Que todo mundo, quando terminar esse pleito, possa dizer: rapaz, a gente viu os irmãos envolvidos ali, mas esses irmãos fizeram de fato a vontade de Deus. E esses irmãos cumpriram a vontade de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção para essas grandes verdades que nós temos. A Bíblia Sagrada diz que nós não podemos nada contra a verdade, senão a verdade. Então, vamos fazer isso. Que a verdade de Deus continue sendo mantida na mais alta e na mais relevante posição dentro desse pleito e dentro dessas disputas que estão acontecendo. Deus em Cristo abençoe você, a sua casa e a sua família. Quero, então, convidar você a refletir sobre as coisas que você esteve ouvindo. Em suma, resumindo, eu não apoio, nem direto, nem indiretamente, nenhum dos candidatos que estão aqui. Diversas foram as pessoas que já vieram me procurar: pastor, qual dos políticos aí o senhor vota? E eu disse: eu voto nos 3.
Aí ele disse assim, não, você tem aquele... Tá bom, então. Qual é aquele político que você tem assim, uma queda maior por ele? Eu digo, eu tenho uma queda por todos aqueles que fazem aquilo que é bom aos olhos de Deus, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Não, mas dos três que estão disputando aí, quem é que você acha que vai ganhar? E eu sempre digo para ele, as urnas vão demonstrar, depois que a gente terminar esse plebiscito, é eles que vão. Tem vindo várias pessoas me procurarem qual é aquele que eu tenho uma maior afinidade, qual é aquele que orientaria, e as respostas têm sido as mesmas para todas as pessoas. Então, uma coisa que eu quero dizer para você, viva com integridade, haja com integridade, e assim o Deus de paz será com vocês. Certinho? Então, eu quero deixar essa orientação para você e dizer para você, honre ao Senhor Jesus sobre todas as coisas, tema a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz que é para a gente dar a cada um o que é devido, a quem honra, honra, a quem imposto, tributo. Ou seja, vamos dar às pessoas a honra que lhe é devida, mas vamos também manter a necessidade ou a exigência de também honrar a Deus, especialmente o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre todas as coisas, sobre todo esse momento que nós estamos vivendo como nação. Aguarde que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre algumas polêmicas municipais que acabam envolvendo o nome do pastor Francisco. Certinho? Será o próximo vídeo que nós faremos. Deus abençoe você, que o Eterno guie você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais.